Vamos fazer a leitura? Capítulo 2 de Ruth, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, ele pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela então, versículo 10, se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos teus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, deixou sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ela disse: Continue eu a ser bem com o Senhor. O Senhor me deu ânimo, forajou as suas e eu se suas sucesso. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela alcança o lugar mais dos nossos corações. Nós não podemos compreendê-la se não for o Senhor que conduzir o nosso coração a ela. Então nos dá condições de entender a tua palavra, sermos edificados por ela, transformados, motivados. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados e faz com que estejamos diante do Senhor totalmente atentos para a glória do Senhor mesmo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no último texto em que nós meditamos, na exposição do capítulo, termina com Ruth e Noemi de volta aos campos do Senhor. Brevemente, no tempo em que era o tempo dos juízes, houve fome sobre Israel. Uma família desse contexto achou que era prudente deixar Israel no período de falta de fome para desobedecer a Deus nos campos de Moabe. Ali a tragédia, nós vimos um princípio muito bem ilustrado. O salário do pecado é a morte. As consequências das decisões guiadas por nossos corações corruptos são decisões de destruição. Há todo esse contexto aqui, e Noemi volta daquele lugar agora, ainda encontra fidelidade por parte de alguém, que é Ruth, mas ela volta amargurada, dizendo: Deus pesou sua mão sobre a minha vida, Deus me tornou uma pessoa amarga. Mas ela ouviu falar que voltou a ter pão em Belém. Ela ouviu falar que Deus se lembrou do seu povo. Aquele lugar que foi abandonado pela sua família por ter faltado pão, Deus está ali. Deus está agindo. Ela percebe isso e ela decide voltar para esse lugar que o nome já diz, nós vimos aqui. É um lugar frutífero. É o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Dentre tantas decisões ruins, agora uma decisão importante de Noemi: voltar. Voltar para os campos do Senhor, onde nós cremos que Ele está de braços abertos para não somente recebê-la, mas para receber até mesmo aquela que antes era taxada como inimiga do povo de Deus. Aquela que era como um povo desprezado. Ela volta. A sua outra nora, a órfã, volta para seus deuses, para a sua família, vai buscar abrigo na vida de outra família. Mas temos aqui Ruth, sendo instrumento de Deus na vida de Noemi, para quebrar essa perspectiva errada dela, de que ela está amargurada, desprezada, que não tem esperança para ela. O coração dela está sendo transformado. Ela quer voltar, sabendo que Deus se lembrou. Ela volta e o capítulo 1 termina assim, com os campos de Moabe ficando para trás, o lugar da desobediência sendo deixado, e agora estão as duas. Uma mulher que fez declaração: seu povo é o meu povo.
Seu Deus é o meu Deus. E essa que ainda está na estrada, dizendo assim, estou amargurada. Eu fui castigada por Deus. Deus é o meu Deus. Mas como nós vamos ver, esse retorno agora dá lugar para se encontrar com a providência do Senhor. Com abrigo, refúgio, um tempo de bênção, de graça, que não foi preparado somente depois que as coisas deram errado. Mas o Deus que enxerga todas as coisas, que é onisciente, a providência dele, ainda que não enxerguemos, ela não se afasta da história. E não se afasta da história das nossas vidas. Vamos voltar ao texto, versículos 1 ao 3. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Vamos acompanhando para ficar bem fixado para a gente, né? Era um homem rico e influente, são as características que aparecem. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir, ou daquele que for benevolente. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Meus queridos, Elimeleque, que era o marido dessa mulher, onde ela encontrava que era o refúgio para ela, em vez de ser o campo do Senhor, que a segurança dela estava em seguir a sua família, ele se foi. Mas na teia da providência de Deus, esse Deus que enxerga todas as coisas, nós vemos aqui o descortinar da esperança de redenção. O capítulo já começa mostrando que a desesperança que Noemi mostra no capítulo anterior não tem sentido nenhum. Tem um homem que é rico e que é influente, que é parente do seu esposo falecido. Mas como nós vamos ver durante o resto do capítulo, essas não são as características mais marcantes de Boaz. E a importância desse primeiro versículo aqui vai fazer sentido ao longo do tempo. Mas aí do versículo 2 até o versículo 3, a parte A, nós vemos que Ruth está mesmo ali honrando o juramento que ela fez de permanecer com Noemi. Noemi está presa à amargura, ela não consegue enxergar muitas coisas, e vamos lembrar mais uma vez. Ela estava em Moabe, longe dos campos do Senhor, longe do povo do Senhor, longe da adoração ao Senhor. Então não vamos achar que Noemi enxerga as coisas como são. Ela está contaminada pelo lugar do pecado. Mas são duas viúvas que estão voltando. É uma amargura de Noemi que é paralisante, sim, mas Ruth fez um juramento. Ruth falou o que lá no capítulo anterior? Nós já dissemos: teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Somente a morte me separará de ti. Antes mesmo de voltar para o lugar da obediência, para o campo do Senhor, por meio de Ruth, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que estava separada do povo de Deus, ela já encontrou ali uma declaração de lealdade do Senhor. Uma declaração de bênção para a vida dela. Só que ainda são duas viúvas em Belém. É o campo do Senhor. E sabemos que ali elas têm condições de ver resolvida essa situação, trabalhar, mas ainda a situação delas aqui é de desamparo. Alguém precisa assumir uma postura responsável para tentar resolver as coisas. Diferente de Elimeleque, que não é uma postura responsável de dizer: vou satisfazer a minha família, custe o que custar, inclusive a vontade de Deus. Não é isso que Ruth está colocando aqui. Mas Ruth chama para si a responsabilidade de ser essa que vai cuidar. Vai cuidar das duas, porque ela fez um voto. Ruth olha para a necessidade que existe e se dispõe a sair em busca de sustento. Mas em nenhum momento aqui ela deixa de confiar em Deus. Não vemos esse fato aqui aparecendo. Ela se levanta sem mesmo ter certeza de que alguém permitiria que ela colhesse espigas em algum campo. Mas ela está sob as asas do Deus de Israel. E ela estava em busca de uma porta aberta por quem? Por esse Deus mesmo. E uma anotação aqui importante nesse sentido. Nós vemos aqui a união plena da soberania de Deus, essa de Deus que é imperativa, e a responsabilidade do homem. É Deus quem supre as nossas necessidades, não é verdade? É Deus quem supre, mas isso não pode nos colocar nunca numa posição de comodismo, esperando que nós somos sim responsáveis por tudo, falando que as coisas caem do céu. Porque nós olhamos ao da palavra de Deus e olhamos para essa postura de Ruth. As portas abertas do trabalho vêm de quem? Vem do Senhor. O vigor para trabalhar vem do Senhor. O sustento antes de vir de chefe, de patrão, de empregador, que seja, vem do Senhor. Mas nós não podemos negar a responsabilidade diante das necessidades. Trabalho a Deus. Foi sim, bagunçado depois do pecado, mas Deus deu a responsabilidade ao homem ainda lá no Jardim do Éden. E o trabalho aqui é honroso.
Ruth veio buscar abrigo no Senhor, mas ela não ficou esperando o tempo passar, não ficou acomodada, não pensou assim, somos duas viúvas, vamos esperar que alguém nos socorra. Ela não esperou que as coisas caíssem do céu, embora sim, seja de lá a fonte de toda a bênção. Eu não posso achar que eu sou responsável, e é importante marcar isso daqui, sozinho por garantir o sustento da minha família, da minha casa, porque tudo vem de Deus. Mas ao mesmo tempo eu preciso assumir minha responsabilidade com diligência, de ser dependente de Deus e colocar minha vida à disposição para ser aquele que faz isso. Então, por mais difícil que seja, olha a situação de Ruth, por mais humilhante que pareça, não importa, o trabalho digno, honesto, nunca será desonroso. E o fato é que eu preciso desenvolver tudo aquilo que Deus me coloca às mãos, não como se fosse para homem, mas pensando que é de fato para Deus. Não é validando aqueles dados, né? Deus ajuda quem cedo madruga, ou como é a outra, faça por ti que eu te ajudarei, que diz até que é bíblico, né? Não é validando essas coisas, porque não está na Bíblia, mas é a ideia de quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não somente nas atividades relacionadas à igreja, não somente quando você estiver compartilhando o Evangelho, mas eu devo assumir uma postura de responsabilidade de onde eu estou, com quem eu estou, debaixo da bênção de Deus, sabendo que esse mundo é o campo do nosso Senhor. Eu devo fazer tudo para agradá-lo. Ruth, ela poderia ter optado por esperar a providência de Deus de uma forma sobrenatural em casa, junto com Noemi. Vocês têm dúvidas de que Deus poderia, com Ruth lá parada com Noemi, suprir a necessidade delas? Não tenho dúvida nenhuma. Muito tempo à frente, nós ouvimos falar sobre a história de um profeta do Senhor, Elias. Ele vai na casa de uma viúva, ele é enviado lá. Deus manda que ele vá. E ali naquele lugar, Deus multiplica a provisão para aquela mulher. O texto de 1 Reis diz o seguinte, da panela a farinha não se acabou. Depois que seguiu todas as orientações, o profeta foi até ali. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Todos nós estamos sujeitos que as coisas aconteçam de forma sobrenatural. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Como aconteceu nesse tempo. Mas nós precisamos enxergar a providência de Deus também nas coisas ordinárias. Naquilo que é comum, naquilo que não tem aparência de sobrenatural. Nas portas abertas do dia a dia, naquilo que não salta aos olhos, naquilo que não tem aparência, porque nós temos o nosso filtro de julgar o que é milagre e o que não é. O que é sobrenatural, o que não é. Mas tudo é fruto da ação de Deus de todo jeito. Todos nós estamos debaixo da providência do Senhor. Não tem um único dia da nossa vida que nós possamos fazer qualquer coisa e dizer, foi pelo meu esforço, foi pela minha força, foi pelo meu vigor. Porque a possibilidade de acordar no novo dia, de levantar, de sonhar, de ter condições de estar como eu estou aqui, de pé nesse momento, colocar uma roupa, sair para os meus compromissos, isso vem de Deus. Tudo vem dele. E ele usa essas circunstâncias assim para ser mesmo instrumento de bênção nas nossas vidas. Mas quem é que faz? É ele. Mas ele age também por meio de coisas ordinárias. Uma viúva voltando, encontrar um campo, e que campo era esse? O campo exatamente de um parente. Então, ainda que a situação de qualquer um de nós, não vou perder a oportunidade de falar isso, seja de desemprego, seja muitas vezes de falta, porque nós não defendemos essa ideia de que estar sob a bênção do Senhor é ser rico materialmente, mas é ter as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, ainda que você veja uma situação de falta, Deus já pacificou o nosso coração e fez isso por meio de Cristo, quando diz, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não se preocupem com as suas necessidades serem supridas e falando que vocês devem correr atrás disso. Porque o Pai Celestial, Ele sabe o que vocês precisam. É Ele quem supre. Então, mesmo Deus que atuou por meio de Elias, na vida daquela viúva lá, Serepta, é o Deus que continua agindo, para que não faltem as coisas. E Ele usa o que muitas vezes para isso? Sim, formas sobrenaturais, mas Ele também usa aquilo que é ordinário para nós, que muitas vezes nós não paramos para agradecer, que é o do dia a dia, que é o comum, que é o do cotidiano. Deus é o Deus da providência, nós podemos confiar nisso a partir desse relato de Ruth. E para essa ideia de providência ficar mais concreta em nossa mente, porque é isso que vai se desenrolar ao longo de todo o capítulo aqui, a providência de Deus, como eu devo enxergar isso? É o ato de Deus, antecipadamente, ordenar todas as coisas para cumprir a sua vontade. Se nós temos um Deus que é onisciente, que Ele é onipotente,
Nós temos que crer em Deus, que Ele, de antemão, Ele prepara as coisas para que a vontade dEle se estabeleça. E Ele usa a soberania dEle para isso. Ele não pode ser surpreendido. Deus não é surpreendido. Nunca. Cada vez que nós nos encontramos com uma situação abençoadora, uma situação que vemos portas abertas, nós devemos enxergar a bênção do Senhor, porque é Deus arranjando as coisas para cumprir o propósito dEle. Mas fechando agora essa parte, vamos para o versículo 3, parte B, que aí é onde ela entra, onde Ruth vai parar. Por acaso, diz o texto, nessa tradução aqui da NVI, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Meus queridos, um lugar de desobediência é habitado. Há destruição naquele lugar de desobediência. As portas estão abertas para retornar para o lugar da obediência. Elas voltam ainda desamparadas, ainda com uma situação difícil, uma delas amargurada, outra assumindo a responsabilidade de trabalhar, e o texto dizendo, trabalhou o dia todo, se cansou aqui, fez o que era necessário. Só que o texto diz para a gente que onde Ruth, essa moabita vai parar. Por acaso foi parar na plantação de Boaz. Exatamente o parente dela e de Noemi, que era rico e influente. São as características que aparecem aí, né? Outras versões, e aí a gente vai entrar num problema, vão dizer que por sorte ela chegou até aquele campo. Mas nós não podemos interpretar essa expressão aqui literalmente. Porque onde há um Deus todo-poderoso, um Deus que é soberano, não tem espaço para acaso, meus irmãos. Abraham Kuyper, ele diz assim, gente, não tem 1 centímetro quadrado de toda a existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reivindique dizendo, é meu. O mundo todo pertence ao Senhor. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Ninguém, meus irmãos, é regido pelo posicionamento dos planetas. Ninguém é regido pelas estrelas, pelo acaso ou pela sorte. Não tem um dia que você acorda, hoje está favorável a mim. Não é assim que funciona. Porque Deus governa sobre tudo em todos os nossos dias. Cada instante que respiramos. Tudo isso só acontece porque estamos debaixo da providência do Deus que ordena antes todas as coisas para cumprir a sua vontade. Então a expressão correta aqui para esse por acaso, por sorte, é que aconteceu inesperadamente. Ela não foi intencionalmente para aquele campo. Ela nem sabia quem era esse parente. A palavra de Deus não coloca isso. Ela não esperava chegar naquele campo, não foi intencional e não sabia quem era. Mas Deus, por sua graça, por sua providência, não simplesmente abriu as portas para que Ruth fosse recebida no seu campo, mas Ele a direcionou para o lugar certo onde ela deveria estar para que a necessidade dela fosse suprida. Isso é maravilhoso. Isso é consolador. Deus, pela sua graça, pela sua providência na história, permitiu que Ruth, saindo para recolher espigas em um campo, de quem me permitir, de quem me for benevolente, onde ela vai parar? Exatamente nos campos de Boaz, nos campos de um parente que é qualificado como rico e influente. Mas cá entre nós, isso não é o mais importante sobre ele, não. Nós estamos em que período na história de Israel? Período dos juízes. Cada um faz o que é certo, segundo o seu próprio coração. É um ciclo de desobediência terrível. Então, até então, ele é rico, influente, mas se garantia. Teríamos que ele seria alguém que seria benevolente. Usaria de graça. E não seria mais um homem maldoso na história. Mais do que ele ser um campo de um parente rico, influente, o versículo 4 mostra pra gente que esse campo em Israel, no tempo dos juízes, não é um campo de abandono do Senhor, mas é o campo que se lembra de Deus. Vamos ver aí até o versículo 7, do 4 ao 7. Não vou fazer a leitura. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Ela estava trabalhando duro. O contexto aqui onde essa história se passa é um contexto de esquecimento de Deus, de rebeldia, de idolatria. Mas aquele campo não é assim.
Esse campo não é um lugar onde o coração do homem tomado de pecado reina, mas é um campo que se lembra do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. E Ele usa pessoas que se lembram dEle para abençoar, para fazer o bem nesse mundo. Ela foi direcionada sem esperar não somente para o campo de um parente rico e influente. Ela foi ordenada a voltar para onde? Direcionada por Deus. Para o campo onde a bênção de Deus está presente. Onde as pessoas se lembram do Senhor. Isso é significativo demais. E Moabe, ela tinha isso. Ela foi em busca no lugar da desobediência de pão, de providência. O lugar que Noemi deixou. Dizendo, Deus esqueceu desse povo, Deus não quer mais nada com a gente. É o lugar onde Deus se lembra e Deus tem pessoas ainda com os corações voltados para Ele, agindo. Em Moabe estavam distantes do campo de Deus, da providência, onde encontrariam socorro. Eleva os meus olhos para os montes, não é isso que diz, Salmo 121. Eu olho ao meu redor, olho para todos os ídolos que me cercam, para todos aqueles que são adorados como se deuses fossem. Mas no momento em que eu preciso, nada disso pode me socorrer. Eu só posso encontrar abrigo, providência, segurança nos campos do Senhor. Não há outro lugar onde a bênção de Deus seja ordenada. E antes de deixar Noemi naquele dia em casa, eu repito, o que foi que Ruth disse? Vou recolher espigas no campo daquele que for benevolente comigo. A ideia aí é exatamente, eu vou recolher espigas no campo daquele que demonstrar graça. Onde é que ela encontra graça? Não foi em Moabe. Moabe que ela encontrou foi destruição, tragédia. O fim da sua família e um retorno com o coração dolorido. Mas nosso Deus é o Deus da providência. E para os irmãos verem como de fato nosso Deus é o Deus da providência. E que Deus não fica por aí remendando as coisas. Mas Ele pré-ordena para que as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Abram, por favor. Deuteronômio 24, 19 a 22. Por ser o Deus da providência, Deus já tinha preparado as circunstâncias exatas. Deus já tinha preparado o terreno do campo para o acolhimento de Ruth e Noemi muito tempo antes. Deus já tinha dado muito tempo antes o primeiro passo em direção a Ruth, a Noemi. Vamos lá, Deuteronômio 24, 19 a 22. Olha o que Deus tinha ordenado para o povo dele. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o quê? O que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se, vocês foram escravos no Egito. Por isso eu ordeno que vocês façam todas essas coisas. Meus queridos, Deus entregou a lei ao seu povo. E Deus já tinha pensado no estrangeiro, no órfão, na viúva. Porque o nosso Deus é o Deus misericordioso, o Deus cheio de graça. E no campo dele, onde há obediência, a bênção, a amparo, a certeza da providência, a graça. Ruth ela esperava que algum dono de plantação, quem sabe, mostrasse bondade. Mas quem de antemão já tinha mostrado bondade a ela? Deus. Quando Ele ordenou que o seu povo fosse misericordioso com pessoas como ela. De quem pertence aquele campo? A quem pertence aquele campo? Pode parecer que é o campo de Boaz, mas não. A terra de Israel, a terra prometida, antes de pertencer àqueles que ocupariam, é a terra de Deus. E a bênção de Deus é invocada naquele lugar, na vida de Boaz, na vida dos ceifeiros. Os irmãos viram aí como ele sauda deixa eu voltar aqui um pouquinho, como ele sauda os ceifeiros, versículo 4. O Senhor esteja com vocês. A resposta dos ceifeiros, o Senhor te abençoe. Amém. Há um lugar que, de fato, onde a bênção do Senhor é ordenada. Isso serve de lição para a gente em outro aspecto. O lugar onde Deus é lembrado. O lugar onde as pessoas agem em nome de Deus tem que ser um lugar de misericórdia e de acolhimento. Não pode ser um lugar onde as pessoas vivem as suas vidas desconsiderando tudo mais que está ao redor. Porque é o lugar onde nós dizemos, é ali que o Senhor ordena a bênção, não é isso? No meio da comunhão do povo de Deus. Esse lugar onde nós sabemos que as pessoas reconhecem a Deus, as pessoas não devem ser afastadas, mas atraídas.
As pessoas devem receber o mesmo olhar de misericórdia que nós recebemos dia após dia do Senhor, independentemente da condição dessas pessoas. Uma coisa totalmente diferente é você ser conivente, complacente com aquilo que é escancaradamente errado, que não é isso que Deus nos chama a fazer. Mas é com o olhar misericordioso do Jesus que deixa o leproso se aproximar, que se importa com pessoas desprezadas no seu contexto, é ter esse mesmo olhar e declarar: aqui é lugar de acolhimento, aqui é lugar de transformação, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de necessidades serem supridas. Porque quem faria isso antes de tudo? É o que Cristo faria. Então seja compartilhando o pão, a amizade, uma palavra, o tempo, ombros, o ouvido, para cada pessoa que tem uma necessidade no mundo. Nós devemos, somos representantes de Deus. Como um lugar onde Deus abençoa, onde a bênção de Deus é lembrada, nós precisamos ser os primeiros a ser canal de bênção. Isso foi o que Boaz fez aqui no lugar onde ele estava, como nós vamos ver. E não deve ser a hipótese. Nós devemos ser os primeiros. Ainda que o mundo lá fora não lembre de compaixão, não lembre de graça, não lembre de misericórdia, nós devemos ter. É o que Deus diz para a gente. Porque tudo que temos pertence ao Senhor. Não é para o nosso deleite, mas para o propósito dele. Nos versículos 5 ao 7, nós percebemos ali a lealdade, do capataz dos ceifeiros. Ele poderia também ter distorcido as informações sobre Ruth, impedido que Boaz conhecesse quem era ela, de onde ela veio, qual a sua história, mas não aconteceu isso. É mais uma prova da providência do Senhor conduzindo a história. E eu falei que a característica mais marcante de Boaz não era ser rico e ser influente. O que nós vemos aqui é que ele é um homem fiel a Deus. A primeira aparição de Boaz para a gente, desse personagem que é tão marcante, é ele ordenando, anunciando as bênçãos de Deus sobre os seus servos. O narrador, aquele que escreve o livro, quer que nós enxerguemos que aqui Boaz, ele honra o Senhor no seu lugar de trabalho. Ele é respeitado pelos seus servos, não por ser alguém liberal, não por ser alguém que faz a vontade de todo mundo, onde é um lugar de esbórnia, mas o que aparece para a gente como um marco sobre a vida de Boaz. Ele é um homem que se relaciona com Deus. Ruth foi parar então onde? No lugar certo. Na hora certa. Isso é providência do nosso Senhor. E os versículos seguintes vão mostrar isso, versículo 8 e 9. Olha a reação de Boaz a Ruth. Ouça bem, minha filha, versículo 8. Não vá colher outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. A maneira de tratar os seus empregados mostra que Boaz é um homem fiel a Deus. E a forma de lidar com Ruth confirma isso. Aquela palavra foi dita a Israel. Mas é o tempo dos juízes. Que garantia vai ser que vai ter alguém que vai lembrar disso? Que não vai querer colher tudo para aumentar a sua fazenda, para aumentar os seus ganhos. Afinal, acabamos de passar por um período de fome, não foi isso? Vamos pegar o máximo que pudermos, vamos guardar. Esqueça, órfão, estrangeiro, viúva, não pense nisso, poderia acontecer. Mas Boaz não faz o que é certo segundo o seu próprio coração. Boaz tem preocupação, e por isso que ele é instrumento de Deus aqui. Ele tem a preocupação de fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que ele faça. Ele age exatamente como Deus age. Boaz oferece proteção, abrigo, um lugar de acolhimento. Continue aqui, continue nessa lavoura. Não se afaste daqui, não vá para outro lugar, você terá o que você precisa. E não se preocupe, você está protegido. Meus queridos, Ruth, ela pode ouvir aqui a voz de Boaz como se fosse a própria voz do Senhor. Os irmãos imaginam isso? Apesar da diferença entre eles dois, uma mulher desamparada, um homem rico, influente, um homem dali de Belém, Judá, uma mulher que veio de Moabe, inimigo do povo de Deus. Mas como Boaz recebe ela? Filha minha. Que declaração mais amorosa uma estrangeira poderia ouvir num lugar como esse? Na condição em que ela chegou. E o impacto disso na vida de Ruth foi imediato. Era como se Deus dissesse para ela, pelo menos é assim que eu enxergo: eu ouvi a sua declaração de fé. Você disse para Noemi: olha, seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, e Deus agora parece apresentar para ela uma resposta: eu sou o seu Deus, meu povo é o seu povo, eu estou atento às suas necessidades,
Você está segura no meu campo, não precisa colher em outras lavouras, porque esse é o campo do Senhor. No campo do Senhor, a providência. Oh, Elimeleque e Noemi. Vocês não precisavam ter deixado Belém para colher em outros campos. Vocês não precisavam buscar refúgio em Moabe, porque não tem lugar melhor para se estar do que no campo do Senhor, do que junto ao nosso Deus. E queridos, não tem como nós não pensarmos o seguinte: muitas vezes a estrada para a desobediência é uma estrada muito bem pavimentada. Eu devo ter comentado isso em algum outro momento. É uma estrada que muitas vezes não é esburacada, não oferece resistência, é aquela pista bem aplanada, e você consegue ir, muitas vezes você faz aquela relação. Não, se está dando certo é porque é de Deus. Se eu não fui impedido, é porque é de Deus. Mas, meus queridos, um lugar seguro de verdade, mesmo que custe dores, lutas, aflições, não há lugar que seja seguro sem obediência. Um lugar de segurança, providência, é sempre um lugar de obediência. Estar cercado pelos mandamentos de Deus, muitos podem achar isso. Não está aprisionado, mas é protegido. O mandamento do Senhor é proteção para nós, e a partir do momento que nós vivemos isso, proteção para o outro que precisa de socorro, de refúgio. E vale a pena confiar em Deus. Porque ainda que essa mão do Senhor seja para nós muitas vezes, podemos julgar assim, invisível. Eu não estou vendo Deus agindo essa noite. Ele está agindo sempre para o nosso bem. Mesmo que doa. E apesar das orações. Quando Noemi e Ruth, ela recebeu aqui, aquele passado dela, imediatamente para trás. Não faz nenhuma menção de quem ela foi, de como ela viveu. Só falou assim: você está no meio agora de um povo que você não conhecia muito bem, mas o passado de Ruth fica para lá. Ela foi recebida com alegria no campo do Senhor, onde ela não vai ser destruída, ela não vai ser desamparada, mas ela vai ser acolhida, protegida, e vamos ver na segunda parte desse texto, satisfeita. E é isso que nós encontramos no campo do nosso Deus. Esse Deus que pré-ordena todas as coisas para o nosso bem. É o Deus que promove para todos nós acolhimento, proteção e satisfação. E ela se impressiona com o que está testemunhando de tal forma, porque ela esperava encontrar benevolência, graça, e ela encontra. Não tem nenhuma justificativa racional, gente, para o tratamento que Ruth está recebendo aqui. É o favor de Deus. É o Senhor mostrando, nós falamos no primeiro sermão, no segundo, sobre o Hesed. É a bondade pactual do Senhor. É a lealdade que não é a Danilo nem ninguém mais. É a lealdade à sua palavra. A lealdade ao seu caráter. É isso que nós podemos. Porque o bem que ele faz não é por algo que esteja em mim, mas é pelo caráter dele. O Senhor é bom. O Senhor é gracioso, misericordioso. Ele não está desatrelado disso e nunca estará. Amém. E olha a resposta, como reage Ruth depois de tamanha demonstração de amor. E assim a gente vai concluir o texto. Versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra: ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, ela exclamou: por que achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como você deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver no meio de um povo que você pouco conhecia. Ó, versículo 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 13. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Meus queridos, esse versículo 12 é impactante. Ruth estava ali buscando refúgio sob as asas do Deus de Israel. Depois de uma declaração que ela fez à sua sogra e não sabia o que viria pela frente. Ela não voltou para os seus deuses, ela aliás pediu que fosse sepultada longe deles, fora do alcance dos deuses de Moabe. Ela não voltou para a sua família, não buscou segurança no meio de outra família como fez Orfa. Ela decidiu buscar refúgio onde? Nas asas do Deus de Israel. E não tem como nós termos dúvidas. Quem busca refúgio sobre as asas do Deus de Israel nunca estará desamparado. Não importa quão tenebrosa é a circunstância. Pode ser vale ou parecer vale sombra de morte. Mas no Senhor é lugar de amparo.
de providência. E eu li o Salmo 91, eu queria ler para os irmãos a nova versão Almeida, né? Atualizada, diz assim, o Salmo 91, do 1 até o 4, depois do 14 ao 16. Os irmãos conhecem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio, porque Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste. Ele o cobrirá com suas penas, isso é glorioso, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção, escudo. 14 ao 16, diz assim, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, seu Deus é meu Deus, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É exatamente isso aqui que Ruth está vivendo. Ela está segura, protegida no Senhor, num momento de incerteza, de vulnerabilidade, de exposição. Quem a protege? O Deus de Israel, em cujas asas ela veio buscar refúgio. E Ele está com ela, nós vimos, simplesmente mostrando como é Deus. Ele falar que é a melhor coisa que Ele faz. Então, uma vida nova, uma vida verdadeira, romper com o passado, transformar a sua vida. Que outro sentimento Ruth poderia ter aqui, se não ânimo, encorajamento? O Senhor me encorajou, agora estou motivada. As ações cotidianas do amor de Deus devem trazer para os nossos lados um anjo de gratidão. Muito obrigado. Vou viver. Eu vou prosseguir, porque o Senhor, nesse dia, porque eu acordei, o Senhor me ajuda, porque é sua providência. Deveria ser assim. Todos os motivos suficientes, como Ruth, para prosseguirmos animados, servindo ao Senhor. Seguindo, servindo ao Senhor. Agora, Ruth estava completamente transformada de Noemi? Absolutamente não. Ela também não sabia se seria, porque ela tem certeza que aquele dia que a mulher espigas entre os feixes e foi permitido. E ela conseguiu, mas ela ainda é uma viúva, estrangeira, moabita em Israel. Mas é impossível a pessoa passar por experiência, encontro com a graça do Senhor e não ser transformada. É impossível um Deus que é benevolente e dependente de nós não sermos transformados. E como Ruth reage mostrando isso? Prostra o seu rosto em terra, reconhece a sua condição e reconhece que aquele bem que ela está recebendo ali é fruto do quê? Do que ela ofereceu para Boaz? Não. É fruto do favor. Deus não devia nada a Ruth. Assim como Deus não nos deve absolutamente nada. Pelo contrário, se formos pensar em dívida, né? Devemos a graça do Senhor, não a justiça de Deus, não devemos. Mas temos uma dívida de gratidão em relação ao Senhor. Deus não era obrigado a abençoar a Ruth, assim como Ele não é obrigado a nos abençoar. Mas aqui, mais uma vez, Ele mostra como Ele é benevolente, leal, misericordioso. E de uma forma sobrenatural, no meio de uma circunstância natural, aparentemente, cotidiana, o que Deus está dizendo para Ruth é: Ruth, eu te recebo. Ruth, eu te amo. E não há um de nós, nenhum, absolutamente ninguém, qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja o nosso passado, qualquer que seja a nossa posição hoje diante de Deus, se buscarmos abrigo no Senhor, refúgio sob as suas asas, se invocarmos o seu nome, como diz o Salmo, Ele nos saciará, nos acolherá, nos protegerá e nos mostrará a sua salvação. Assim como Deus nessa história está agindo por meio de quem? Um homem rico, influente, mas antes de tudo, obediente a Deus, leal à palavra. Ele não é somente rico, ele é também o quê? Humilde. Ele se compadeceu de uma serva, ele é compassivo, ele é bondoso. Da mesma forma que um homem assim foi um instrumento para alcançar a vida de Ruth, nós conhecemos um homem assim, não é verdade? Alguém que, pronto para demonstrar amor, também humilde, fiel a Deus,
Jesus Cristo, cujas saídas são desde a eternidade. Ele próprio, que é o pão da vida, a satisfação plena de todos nós. Ele se esvaziou para nos encher da sua graça e do seu amor. Por meio dele, meus irmãos, nós podemos estar nas piores circunstâncias. Paulo mesmo dizia isso, ó, eu posso estar pressionado, mas jamais desanimado. Perplexo, mas não desesperado. Perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas nunca destruído. Porque quem está no controle das coisas? O Deus da providência. Assim como ele não falhou em nenhuma de suas promessas e trouxe para si Ruth e decidiu recompensar sua declaração de fé, nada que ela fez por ela mesma, Deus também nos recebe pela graça. Porque foi Ele que veio ao nosso encontro, proveu o que era necessário para o nosso resgate. E é Ele que recompensa essa nossa fé, a nossa declaração, Tu és o meu Deus. Ele nos recompensa com eternidade gloriosa. E ainda é aquele que hoje, aqui, supre absolutamente todas as nossas necessidades e nos acolhe num abrigo seguro. Amém. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu posso dizer do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Assim como Ruth pode declarar. Eu queria chamar a Emily aqui, queria que os irmãos se colocassem de pé, a gente vai cantar um louvor, e eu queria que isso seja um tempo de sim, adoração ao Senhor, mas nós também vamos usar um tempo de oração por gratidão. Nós estamos seguros no braço daquele que nunca nos deixou. Nós somos alcançados por um amor leal, perfeito, maravilhoso, que nós não seríamos capazes de comprar. Não seríamos capazes de merecer, não poderíamos conquistar. Então usemos esse tempo diante de um encontro maravilhoso com a providência de Deus, para glorificá-lo, porque nós somos recebidos nos seus braços. E Ele cuida de nós. Vamos cantar juntos.